Boa noite a todos. Nós queremos dar início ao nosso culto nesta noite e hoje com muita alegria porque estamos no ambiente da nossa igreja hoje. Já estamos com saudade, já há muito tempo afastados uns dos outros, mas estamos já nos preparando para o retorno às nossas atividades presenciais. Estamos adaptando a igreja, inclusive com a transmissão que nós temos hoje. Então ainda há alguns detalhes para serem acertados, mas nós estamos felizes, porque Deus tem nos ajudado, tem despertado irmãos para estarem envolvidos nesta obra e nós agradecemos a Deus por este momento. Nesta noite, nós temos a oportunidade de cultuar ao nosso Deus mais uma vez. E eu gostaria que você então se desprendesse de qualquer preocupação agora, que se reunisse com a sua família aí onde você estiver. Coloque uma Bíblia aí do seu lado para que nós possamos aqui acompanhar os textos e ouvir também a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Convido então a todos a abrir a Palavra de Deus no Salmo número 111, o primeiro salmo que vamos ler. Salmo número 111. Vou dar um tempinho para você encontrar o texto e eu vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia. Salmo número 111. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E é a esse Deus maravilhoso que nós devemos nesta noite louvá-lo de todo o nosso coração. Nós vamos fazer isso cantando todos juntos o hino do nosso hinário, o hinário Novo Cântico, hino número 27, um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador, que vagueias, que fazes
celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Muito bem. Ainda nesta atitude de adoração e de louvor ao nosso Deus, nós vamos neste momento orar, buscando a presença do Senhor para este culto. Curve sua cabeça, vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Pai, porque temos o privilégio de cultuar o Teu nome neste momento. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és grande, como a Tua palavra diz, é tremendo em todos os seus feitos. E nós, nesta noite, humilhados diante de Ti, queremos render-Te glória, Pai, reconhecendo a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Por isso nos reunimos para adorar o Teu nome nesta noite. Sê propício a nós, ó Deus, pecadores, e aceite o nosso culto, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós podemos cultuar o nome do nosso Deus, bendizer o nome do nosso Deus de todo o nosso coração, mas também reconhecemos que somos falhos pecadores. Um texto que nos orienta nesse sentido trata de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno, que tem misericórdia de nós e que nos perdoa os pecados. Basta que nos dirijamos a Ele com sinceridade de nosso coração, reconhecendo as nossas falhas. O texto de Hebreus capítulo 7 nos instrui neste sentido. Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus se ofereceu por nós, e nós temos nesta noite o privilégio de saber que temos os nossos pecados perdoados por esse Jesus maravilhoso. Mas nós precisamos nos humilhar na presença dEle, reconhecendo as nossas falhas, e também agradecer a Ele, porque Ele perdoa os nossos pecados. Temos essa certeza e é por isso que nos dirigimos a Ele. Isaías capítulo 55 é um outro texto que também nos instrui neste sentido. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Lemos o seguinte: Isaías 55, versos 6 e 7. Dizem assim esses versículos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E é por isso que nós vamos nos dirigir ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele, porque Ele perdoa os nossos pecados. Vamos todos orar e falar com o Senhor. Ó Santo Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e agora, Senhor, agradecidos, porque mesmo falhos e imperfeitos, a Tua graça, Senhor, nos acompanha. E pela Tua misericórdia nós temos nossos pecados perdoados, Senhor, porque Cristo Jesus se fez sacrifício por nós, e é o sacerdote eterno, Senhor, junto a Ti. Nós Te agradecemos porque temos livre acesso, Senhor, a este trono de glória, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, sê conosco, Pai, nos momentos difíceis da nossa vida, quando às vezes tropeçamos em algumas coisas, quando falhamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos reconhecer isso nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, e nós também já agradecemos, porque temos a certeza de que quando estamos diante de Ti com sinceridade do nosso coração, nós temos, Senhor, os nossos pecados perdoados. Por isso aprendemos, Pai, que o Senhor se compadece de nós, porque é rico em perdoar. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos louvar ao Senhor e cantar cânticos ao nome do nosso Deus, porque temos a certeza dos nossos pecados perdoados. O Salmo 117 convoca todos
todos a louvar o nome do nosso Deus. O Salmo 117 diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! E é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico de todas as tribos, povos e raças. Esse é um cântico que fala de todas as nações, reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus. Vamos fazer isso neste momento, louvando ao Senhor com este cântico. É muito bom louvar o nome do nosso Deus e também saber que este momento é separado para estudarmos a palavra do Senhor. É um privilégio que temos. E eu quero convidá-los então a, neste momento, você que está aí no seu lar, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que abram a sua Bíblia no Salmo número 26. E este será o texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta noite. Salmo número 26. Eu vou ler todos os salmos, são 12 versículos apenas, é um salmo de Davi, e é com base nesse texto que vamos hoje trazer a mensagem da palavra de Deus. Salmo número 26. Diz assim o texto: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com
alta voz ou com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, agora que temos a Tua palavra aqui diante de nós, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, recorrer a Ti, Senhor, humilhados diante de Ti, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para esse texto, para entendermos a Tua palavra, Senhor, e não somente, ó Deus, ouvir uma pregação, mais uma mensagem, mas que haja em nosso coração a disposição de praticar tudo aquilo que aprendemos, Pai. Fala ao coração de cada um, Senhor, que está neste momento acompanhando, Senhor, este culto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com base no texto que nós lemos, Salmo de Davi, o Salmo 26, nós podemos aprender com este Salmo a respeito de algo que é importante para as nossas vidas. Somos ensinados a viver com integridade e confiança diante de Deus. Ensinados a viver com integridade e confiança diante de Deus. Davi está passando por um momento difícil, mais um daqueles momentos difíceis de Davi. E ao que tudo indica aqui nesse texto, nós vemos que Davi está sendo acusado por muitas coisas e falsas acusações. Os seus inimigos estão ali ao seu redor procurando desestabilizar esse rei. E Davi, então, diante desta circunstância, ele se dirige a Deus, mas se dirige a Deus depositando toda a sua confiança nele. O Salmo tem início com Davi dizendo o seguinte: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é que o Senhor julgue a causa dele. Ele recorre ao Deus que é justo, ele recorre àquele que tem a justiça perfeita. Quando ele diz, faze-me justiça, Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, eu reconheço que o Senhor é poderoso para julgar, então julgue a minha causa, reconhece a minha causa, faze justiça, Senhor. E ele pede isso porque tem andado na integridade. Veja que ele procura se expressar diante de Deus com toda a convicção de que pode recorrer a Deus, porque é somente em Deus em que ele confia. Ele diz, eu confio no Senhor, sem vacilar. Ele não é vacilante, ele é alguém que tem firmeza naquilo que está dizendo e na forma como age. Isso fica claro quando ele, inclusive, vai fechar o Salmo e vai falar da sua segurança em Deus. Mas ele prossegue neste mesmo Salmo dizendo, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Davi, quando invoca ao Senhor por justiça, ele sabe que Deus é o seu defensor por direito. Ele é o justo juiz. E Davi, por procurar andar em integridade diante de Deus, não é que ele está sendo aqui, de alguma forma, arrogante diante de Deus, mas ele confia no Deus que é justo. É aquela situação, ele está sendo acusado, as acusações são injustas, e diante das acusações, ele reconhece que não tem nada a temer, porque Deus sabe exatamente o que vai no seu coração. A sua confiança, portanto, está no Senhor. Há sempre uma tendência em nós, e nós precisamos ressaltar aqui, de tentar fazer justiça por nós mesmos. Hoje nós vemos, e isso não é algo só da atualidade, mas ao longo da história humana, sempre há a tendência
em nós de fazer justiça com as próprias mãos, em de nos auto-justificar diante das circunstâncias. Pois bem, Davi não está preocupado com isso. Ele sabe que existem acusações, mas ele confia em Deus e ele pede para que Deus julgue a causa dele. A confiança dele está no Senhor. E por quê? Porque ele sabe que se ele está aqui dizendo algo inconsistente com a sua fé, Deus conhece o seu interior, o seu coração. Por isso o texto diz: examina-me, Senhor. Verso 2 que nós já lemos: examina-me, Senhor, sonda o meu coração e os pensamentos. Sondar as mentes e corações era uma expressão convencional relacionada ao exame que Deus faz do caráter da pessoa, os motivos ocultos que estão lá. Deus conhece. Então, quando se diz sonda mentes e corações, o Senhor conhece o interior do homem. Davi então pede ao Senhor que sonde os seus pensamentos, o seu coração. Aliás, ele vai dizer isso também no Salmo de número 42 e também no Salmo de número 43. Se você puder dar uma folheada na sua Bíblia aí, o Salmo 42, o verso 5 diz exatamente isso. Salmo 42, verso 5: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O verso 11 também, quando encerra esse Salmo 42, diz: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Davi está aqui diante de Deus, pedindo que o Senhor sonde os corações. E agora nesse Salmo 42, o Salmo chamado dos filhos de Corá, nós vemos essa mesma expressão. E também no Salmo 43, o Salmo 43 diz a mesma coisa: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma confiança em Deus, confiança de que Deus sonda os corações. Por mais abatida que esteja a nossa alma, o Senhor conhece o nosso coração. Ele é alguém que deposita a sua esperança no Senhor, ele espera no Senhor. Ainda continuando no Salmo 26, o verso de número 3 diz o seguinte: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então, benignidade e verdade, esses dois termos estão aqui para dizer que Davi confia na bondade do Senhor, na benignidade, na bondade do Senhor. Ele confia e tem isso diante dos seus olhos, o que significa que Davi tem um olhar sempre em Deus. Não importam as circunstâncias, os seus olhos estão postos na benignidade de Deus. E ele tem andado na verdade de Deus. Não é que ele faz justiça própria, mas ele procura andar na justiça que vem de Deus. E Davi, então, no verso 4, vai expandindo o seu argumento. E nesse poema nós vemos que ele diz o seguinte: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. A ideia aqui, meus irmãos, é a mesma que nós encontramos no Salmo número 1. Salmo número 1, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. É assim que começa o primeiro salmo. E Davi ecoa essas palavras aqui agora e diz que também não se assenta com homens falsos e com dissimuladores. Ele não se associa com esse tipo de pessoa. É importante destacar, meus irmãos, que quando uma pessoa se associa a indivíduos falsos,
a indivíduos dissimuladores, falsos, mentirosos, torna-se muito difícil desvencilhar-se dessas pessoas. Quando você se associa com más companhias, é muito difícil desassociar-se delas. Por isso, Davi aqui nesse texto tem a firmeza de que ele não anda com esse tipo de pessoa. Os seus olhos estão postos em Deus. Por isso ele vai dizer no verso de número 6, lavo as mãos na inocência. Assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Eu pulei aqui o verso de número 5 e é importante porque Davi continua dizendo que não se assenta com os homens falsos, e no verso 5 ele diz, aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Em outras palavras, quando nós vemos essa palavra aqui, súcia tem a ver com um tipo de reunião de pessoas que não têm compromisso com Deus, são pessoas que não têm compromisso, na verdade, com absolutamente nada. São homens maus, dissimuladores, como o texto diz, mentirosos, que procuram os seus prazeres neste mundo. Então ele diz, eu não me associo a essa súcia de pessoas. Essa palavra também pode ser traduzida como uma assembleia, uma reunião. Ele diz, eu aborreço essa reunião dos malfeitores, pessoas violentas, esse tipo de reunião, são os ímpios, eu não faço parte disso. E aí então, Davi, agora sim, o verso 6 vai contrapor esse tipo de pessoa, esse tipo de indivíduo, que tem prazer em fazer esse tipo de reunião, em se assentar com pessoas ímpias. O verso 6 ele vai dizer, lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aqui, Davi começa a falar de estar na presença do Senhor no templo, para cultuar o nome do Senhor. Ele diz, no verso 7, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Ao invés de se reunir ou participar de um tipo de assembleia ímpia, Davi diz, eu estou aqui pronto a estar na tua presença, no teu templo. E o que ele faz? Ele diz, ele está pronto a entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Qual a forma que Davi usa para estar na presença do Senhor? O texto diz, lavo as mãos na inocência. E nós sabemos que o ato de lavar no Antigo Testamento tem a ver com purificação. Sempre essa expressão de lavar aqui é de purificação. Quando nós vemos, por exemplo, Êxodo, capítulo 40, verso 33, Êxodo 40, verso 33, nós vemos aqui que Moisés está terminando de construir o tabernáculo. E aqui nós vemos uma narrativa com relação a isso. Êxodo 40, olha aí o que diz os versos 30 a 32, diz assim, 40, 30 a 32, pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, é importante nós notarmos aqui que no tabernáculo, para fazer parte ali da reunião, para estar no tabernáculo, era importante que o sacerdote se purificasse. Todos aqueles que estivessem envolvidos em prestar culto ao Senhor, que procurassem se santificar. Davi traz ao nosso conhecimento aqui, por meio desse texto, que ele usa essa figura para falar da sua inocência diante de Deus. Ele diz, lavo as mãos na inocência, eu me purifico diante do Senhor. E aí então, meus irmãos, uma expressão linda de Davi aqui nesse salmo é o verso de número 8, quando ele diz,
eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Meus irmãos, vemos aqui a preocupação de Davi em se preparar para estar na presença do Senhor, em estar reunido com aqueles que também professam a mesma fé. E ele diz, eu amo a habitação da tua casa. Hoje nós estamos aqui no templo da Quarta Igreja. Em breve, não vai demorar muito, nós teremos aqui os nossos cultos presenciais novamente. Vamos poder nos rever. Mas acima de tudo, o maior privilégio que nós temos será estar na presença do Senhor. Antes que acontecesse esse nosso distanciamento, quando os cultos foram interrompidos cultos presenciais, é preciso que nós busquemos lá um pouquinho na nossa memória, como que era a nossa preparação para estar na presença do Senhor. É preciso sempre levar a sério isso, não é apenas um cumprimento de compromisso com o final de semana, mas estar na presença de Deus é o que há de melhor em nossa vida. Por isso Davi se preocupa com isso e ele chega a dizer, eu amo estar na tua presença. Nós vimos a dificuldade que é, a tristeza que foi ter uma igreja fechada. Nós vimos uma congregação sem reuniões. Nós vimos a tristeza que é, a saudade que é de estar com aqueles que professam a mesma fé. Mas cremos que em breve estaremos juntos. E é preciso que nos despertemos para o fato de que não há coisa melhor do que estar na presença do Senhor. E dizer como Davi diz, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória assiste. E ele continua, meus irmãos, no verso 9, falando com relação aos ímpios novamente. Ele diz, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Ele diz, em cujas mãos, no verso 10, há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Ele está aqui, na verdade, replicando já o que disse um pouco antes, no verso 5. Aborreço a reunião ou a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. E agora ele se dirige a Deus para dizer, Senhor, que eu não esteja no meio deles, que o Senhor, ele usa essa expressão, não me colhas, ou não colhas a minha alma com a dos pecadores. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que a preocupação de Davi é, eu não quero estar no meio dos ímpios. Em outras palavras, é isso. Interessante, meus irmãos, que é um texto que nos orienta com relação a isso e traz luz a esse texto aqui, que é Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Nesse texto, meus irmãos, nós vemos os momentos que antecedem a queda, a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui em Gênesis capítulo 18, no verso 25, aqui há um diálogo, não é? Entre Abraão, que está intercedendo a Deus pelos homens da nação, não é? Ali de Sodoma e Gomorra. E aí o verso 25 ele diz isso, olha, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Veja, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, Davi, na verdade, está dizendo o seguinte, no verso 9, não colhas a minha alma com os pecadores, o Senhor é justo. Lembram-se no início aqui do Salmo, que ele busca justiça em Deus, Deus é o reto juiz para julgar a causa dele, ele sabe que Deus é justo. Então ele diz que a minha alma não seja colhida com a dos pecadores, nem a minha vida com homens violentos, sanguinários. Há crimes nas mãos deles. A destra deles está cheia de subornos, são pessoas corrompidas e que corrompem. Então, Davi espera a justiça de Deus. E aí agora, mais uma vez, ele vai falar de si com relação a estar na presença do Senhor. Os versos 11 e 12 dizem assim, quanto a mim, porém,
ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Primeiro verso 11, então ele diz, tem todo esse contexto à minha volta, pessoas que me atacam, pessoas que recebem subornos, praticam todo tipo de crime, eu quero estar diante deles, eu amo estar na tua presença, Senhor, eu lavo as mãos na inocência, eu andarei sempre na tua presença, e não faço só isso, o verso de número 7 que diz, ele quer entoar louvores, em alta voz, e além disso proclamar as maravilhas de Deus, proclamar as maravilhas de Deus. E aí o verso 11 ele diz, eu quero andar na minha integridade. E aí alguém poderia dizer, esse Davi era alguém que estava cheio de si, parece soar um pouco de soberba aqui, mas não é isso, porque o texto se encerra, o verso 11 se encerra assim, livra-me e tem compaixão de mim. Ele se submete a Deus. E ele pede de Deus a compaixão. É o Deus amoroso, Deus benigno, então ele pede de Deus a compaixão. E aí ele vai encerrar no verso de número 12 dizendo, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Veja que mais uma vez Davi faz menção a congregações, a assembleias. Ele não quer fazer parte de assembleias que não bendizem o nome do Senhor. Mas ele ama estar na presença do Senhor e não poderia encerrar esse salmo de outra forma, a não ser dizendo, eu tenho firmeza no que acabei de dizer, a minha vida está firme na presença do Senhor. Sabe o que significa isso? Estabilidade pessoal. Não é uma pessoa inconstante na sua fé, não é uma pessoa que de vez em quando tem até alguns lampejos de muito fervor espiritual, mas que no momento seguinte já estão aí todos fracos, abandonam a igreja. Não, ele diz, é uma estabilidade que ele tem, estabilidade pessoal nesse relacionamento com o Senhor. Ele diz, o meu pé está firme. Ele pode confiar nesse Deus, porque ele tem a convicção de que pode celebrar a graça desse Deus que cuida dele, a graça de Deus que veio em seu favor. Por isso, o salmo se encerra com Davi dizendo, eu vou bendizer o Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar louvores ao Senhor, eu vou fazer isso na presença daqueles que amam ao Senhor. Ele diz que andará na presença do Senhor. O verso 6 diz, ao redor do teu altar para entoar com voz alta. Depois ele diz, eu amo estar na presença do Senhor, na habitação do Senhor, no lugar onde a tua glória assiste. E diz, eu estarei nas congregações para bendizer o nome do nosso Deus. Que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Todos que professam ter a confiança depositada somente em Deus, devem viver em coerência com o que afirmam na sua vida. Deve haver uma coerência em nossas vidas. Quando dizemos, sim, eu sou servo do Senhor, as minhas práticas precisam revelar uma coerência. Davi, ele busca a justiça de Deus, mas procura também expressar uma coerência na sua vida. Ele vive em integridade diante do Senhor, mesmo reconhecendo que é pecador, porque ele pede do Senhor compaixão. Mas ao mesmo tempo, nós devemos também ter a consciência de que o nosso coração é enganoso. Isso nunca pode sair da nossa mente, do nosso coração. O nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17 diz isso, e você conhece muito bem o texto. Você conhece o texto. Jeremias 17, 9 a 10, eu quero aqui trazer à sua memória de novo esse texto que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos.
Deus sonda os corações, Ele conhece os corações no íntimo. Ele conhece o coração no íntimo. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender que Deus é quem nos conhece por completo. Então, nós precisamos abandonar todo tipo de autojustiça, autoconfiança, mas a nossa confiança deve ser colocada diante de Deus. Ele sonda os corações. O Salmo 139 diz isso: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você se lembra quando nós citamos os Salmos 42 e 43 nesta mensagem? Quando o salmista ali diz, sonda o meu coração. Quando ele diz, porque estás abatida, melhor dizendo, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Esse texto comprova, meus irmãos, que diante de Deus nós podemos realmente nos desnudar diante dele, porque Ele conhece o nosso coração. Sonda o meu coração. Deus sonda os corações. Por isso, há sempre a importância desse autoexame em nossas vidas. Nós precisamos nos autoexaminarmos e ver se realmente aquilo que professamos tem coerência realmente com a palavra de Deus, para que nos apresentemos diante de Deus com a nossa consciência limpa. Nós necessitamos clamar a Ele que sonde os nossos corações, como fez o salmista no Salmo 139. Ele é o que examina com perfeição o nosso coração. Ele nos conhece por inteiro. Ao fazermos isso, que haja em cada um de nós humildade. Que não venhamos de forma alguma a nos desviar do bom caminho que agrada a Deus. Davi tinha a determinação de andar com integridade, mas estava sujeito a falhas. Jesus, no entanto, viveu neste mundo e não caiu em pecado. João 8,46 deixa isso muito claro, meus irmãos. Gostaria de ler esses textos, João 8,46, que diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? É Jesus dizendo. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Há pecado em mim? Outro texto, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, que diz assim: já não falarei convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe do mundo? É o diabo, o pai da mentira. Jesus diz: eu não tenho nada com ele, e ele nada tem em mim. Jesus não pecou. E um outro texto é 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Que diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez o termo justiça de Deus. E Jesus não pecou, e Ele intercede por nós. Somente alguém sem pecado poderia interceder por um pecador, poderia salvar um pecador. Um pecador não tem condições de salvar outro, mas Jesus se fez justiça por nós, para que hoje pudéssemos cultuar o nome do nosso Deus. Então, embora Jesus andasse cercado de pecadores, ele se manteve separado da corrupção do mundo e não foi contaminado por ela. Assim, meus irmãos, nós podemos afirmar com segurança, de fé em Cristo, que a base da nossa salvação é Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Ele.
Podemos glorificá-lo não apenas num templo específico, como aqui na Quarta Igreja ou na congregação do Jardim Boa Vista, mas em qualquer lugar onde assembleias de justos se reúnem. E o louvor que prestamos a Ele deve expressar a integridade e a verdade que dele mesmo aprendemos, para que não venhamos a cair nas tentações juntamente com aqueles que dissimuladamente negam a glória redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Salmo 26, portanto, nos ensina a viver com integridade e confiança diante de Deus. Que esse Deus maravilhoso nos ajude, nos fortaleça a fé, para que a nossa vida seja coerente com o Evangelho que professamos e que tudo que venhamos a fazer seja para glorificar o nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos mais uma vez louvar o nome do nosso Deus antes de encerrarmos o nosso culto. Nós vamos agora louvar ao Senhor com o cântico Só em Ti.
Muito bem, nós estamos encerrando o nosso culto. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam nessa transmissão, especialmente aos irmãos aqui da Quarta Igreja. Estamos com muitas saudades, mas como eu disse no início, em breve estaremos juntos. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio. Então vamos orar neste momento, encerrando, e em seguida vou impetrar a bênção. Santo e eterno Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, porque tivemos a alegria, Senhor, de cultuar o Teu nome, de ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Te pedimos, ó Deus, a compaixão, que o Senhor sonde os nossos corações, Pai, e que tenhamos sempre a firmeza, Senhor, de andar em integridade diante do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, seja praticada em nossas vidas, que nós não tenhamos vergonha de testemunhar do Teu amor, do Teu Evangelho, Pai. Obrigado pela Quarta Igreja, por todos os irmãos que são membros desta igreja, Senhor. Te pedimos o fortalecimento para a nossa fé, Senhor, e que a cada dia, Senhor, tenhamos a alegria de servir o Teu nome. Ó Deus, permita, ó Pai, que esta semana seja uma semana abençoada mais uma vez, Pai. Proteja-nos, ó Deus, tantas dificuldades que enfrentamos nesses últimos dias, Pai. Proteja cada um, Pai. E nos dê, Senhor, mais uma vez uma semana abençoada na Tua presença. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.